toca agora os meus olhos. Põe teu barro curador. Chama agora o meu nome, me levanta, Senhor. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Aleluia. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Clama, me cura, Senhor, manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora, me cura, Senhor, eu creio, me cura, Senhor, manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora, me cura, Senhor, eu creio, me cura, Senhor. A profecia de Isaías 9 se cumpriu. Aquele que é a luz veio a essa terra escura. Amém. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na terra da sombra da morte, resplandeceu-lhe Jesus. Fizeste crescer a nação, da alegria aumentaste a porção. O teu nome para sempre será maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na terra da sombra da morte, resplandeceu-lhe Jesus. Fizeste crescer a nação, da alegria aumentaste a porção. O teu nome para sempre será, o teu nome para sempre será. Aclame o Rei, diga que Ele é maravilhoso, maravilhoso. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe
Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso Deus. Estamos aqui, Senhor, nesse momento para render graças, para Te adorar, porque o Senhor é maravilhoso. Boa noite. Que Deus possa estar com cada um de vocês aqui nesta noite, com a nossa amada igreja, também com aqueles que nos assistem pela internet. Que Deus possa estar com cada um, cuidando, guiando, orientando as nossas vidas, cuidando das nossas necessidades. Nós estamos vivendo um momento difícil da humanidade. Um dos motivos, nós vemos aqui a pandemia, e ainda hoje nós temos notícias difíceis, estamos enfrentando dificuldades com relação a isso. Apesar de nós sabermos das profecias, de todas as dificuldades que ainda nos aguardam, apesar de nós sabermos do princípio das dores, e que isso faz parte disso também, não é fácil nós vermos essa doença invadindo o nosso mundo, dificultando a nossa vida, dificultando o nosso convívio, não é verdade? Como seria bom se todos pudéssemos nos cumprimentar com mais alegria, com mais ênfase, com mais liberdade. Como seria bom se a nossa igreja pudesse se encher com mais liberdade, com mais facilidade, com mais tranquilidade, e pudéssemos nos visitar com mais regularidade também, como já foi um dia. Se isso não for possível aqui, será possível na eternidade, e lá seremos muito felizes. Todas as dificuldades que nós estamos passando aqui nessa terra não serão nada perto do que nós teremos de alegria no céu. Por isso agradeço a presença de cada um aqui nessa noite. Nós estamos aqui para louvar, exaltar e adorar o nome poderoso do nosso maravilhoso Deus. Nesse momento, gostaria de convidar o irmão Ayrton para estar conosco aqui à frente, dirigindo um louvor, e vamos cantar juntos o hino 184, Deixa a luz do céu entrar.
Ó Santo Deus, maravilhoso Senhor e Redentor nosso, estamos aqui mais uma vez para render graças ao Teu santo nome. Tu que és o nosso poderoso Pai, nosso maravilhoso Senhor, Salvador e Senhor das nossas vidas. Nada seria possível, nem a própria vida, nem teríamos vontade de viver não fosse o Senhor. Tu estás aqui ao nosso lado, junto de nós, e somos gratos por isso, Senhor. Somos gratos porque lá dos altos céus, Senhor de tudo e de todos, o Senhor dá uma atenção especial para cada um de nós. Somos gratos porque o Senhor nos remiu. Somos gratos porque o Senhor cuida de nós, mesmo quando nós mesmos não sabemos cuidar. Somos gratos porque o Senhor cuida daqueles que nós amamos, mesmo quando nós não temos fé suficiente para acreditar. Somos gratos porque o Senhor é um Deus zeloso, misericordioso. Somos gratos porque o Senhor é maravilhoso e não há palavras humanas para expressar a grandiosidade que há em Ti e no Teu nome. Se estamos aqui hoje, Senhor, reunidos em Tua casa de oração e de adoração, é somente para Te louvar, somente para prestar culto a Ti. Que nós possamos deixar o homem, o eu, lá fora, bem longe, Senhor. Que o Senhor possa tomar conta das nossas vidas. Neste momento, nós aqui, a Tua igreja e aqueles que nos assistem pela internet, pedimos perdão pelos nossos pecados. Nós reconhecemos o quão distantes temos andado de Ti. Nós reconhecemos as nossas faltas, as nossas muitas limitações, as nossas muitas fraquezas. Nós reconhecemos os nossos fracassos enquanto seres humanos. Por isso nós estamos aqui, Senhor Deus, clamando que o Teu Santo Espírito possa cuidar de nós e nos capacitar para toda a boa obra. Abençoa-nos, Senhor Deus, derrama sobre nós o Teu Santo Espírito, para que nós possamos ser habilitados para cumprir o dever que se nos pede. Que nós possamos cumprir a missão que gentilmente o Senhor nos deu, para que o Senhor possa voltar logo e mais rapidamente nós possamos estar livres deste mundo de pecado e juntos de Ti, Senhor e Salvador das nossas vidas. Desde já, esteja com o pregador desta noite, que o Senhor ajude, para que ele possa estar aqui conosco e trazer palavras da vida eterna aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos e agradecemos. Amém. Nesse momento, nós teremos uma reflexão sobre saúde, através de um vídeo que nós iremos acompanhar. Você faz exercício físico, toma banho de sol, respira ar puro, alimenta-se bem, dorme feito um anjinho, bebe bastante água, é super animado e tem muita fé, mas ainda assim fica doente de vez em quando. E é nessas horas ruins que vem uma dúvida: vale a pena cuidar da saúde? Quando a gente fala em prevenir doenças com hábitos saudáveis, uma alimentação vegetariana, a gente não quer dizer que a gente consegue não ter a doença. Na verdade, a gente vê e compara com outras populações um índice menor de doenças em relação àquela população. Mas se você fizer todos os hábitos saudáveis, existe uma pequena chance, uma menor chance do que em relação à população geral de você ter aquelas doenças. Se você cuida bem do seu corpo, você consegue controlar bem os fatores internos que poderiam desencadear doenças. Hoje fala-se demais em doenças do estilo de vida, que são as que mais estão matando o mundo afora. Cuidando da saúde, você se previne muito dessas doenças. Mas como nem tudo é perfeito nesse mundo, estamos todos sujeitos a fatores externos também. E o controle desses fatores não depende só de nós. A gente vive com uma poluição, geralmente a gente tem poluição, a gente tem vários agentes químicos que estão ao nosso redor, inclusive nos plásticos, nos pesticidas, enfim, os hormônios usados em alguns alimentos, animais. Então a gente na verdade, exposto a muitos agentes químicos, que hoje a gente chama de disruptores endócrinos, são coisas que alteram todo o nosso metabolismo.
Muitas doenças ainda podem vir pela genética. É claro que ninguém é obrigado a ter uma doença só porque os pais ou avós tiveram. Mas mesmo que consigamos controlar a tal genética mantendo um estilo de vida saudável, não podemos negar que os maus genes estão cá dentro de nós, esperando um deslize para dar as caras. Alguns genes podem ser ativados ou não, mas mesmo com hábitos saudáveis a gente pode ter doença. Mas a gente tem que fazer a nossa parte e tentar prevenir o máximo possível, né? E não ser pego de surpresa, vamos dizer assim. E se a doença chegar, ainda assim vale a pena manter hábitos saudáveis? Bem, críticos podem dizer que não, mas a ciência mostra que sim, vale a pena sim. Por exemplo, quando a gente fala de exercício, né? A gente pode falar de exercício em relação a, eu tenho o hábito de me exercitar, então não vou ficar doente, isso não é verdade. Mas eles comparam, por exemplo, quem faz exercício e quem não faz. Aí, quem faz tem menos incidência daquela doença, por exemplo, câncer, né? Aí, e quem teve câncer? A gente pega a população que faz e vê dessas que fazem. Quem continua fazendo e quem não continua fazendo. Quem continua fazendo se cura mais do que quem não continua. Então, o exercício também, que é um hábito, também é um tratamento para aquela doença. E eles observam que depois da cura, quem continua fazendo tem menos risco de ter uma recidiva do câncer. Então, em todos os estágios, os hábitos são benéficos. Para a prevenção, você vai ter menos chance de ter aquela doença. Durante, se você tiver a doença, você vai ter mais chance de cura. E depois da cura, você vai ter menos chance de readquirir a doença ou outras doenças. Então, os hábitos saudáveis valem a pena em todos os aspectos, tanto na prevenção primária, na secundária, no tratamento. É importante a gente estar focado. A gente não tem como prometer que ninguém não vai ficar doente. A gente sabe que na Terra a gente vai ficar doente e a gente tem um fim aqui na Terra. Né? Eu achei muito interessante esse vídeo que nós assistimos agora. É importante, nós estamos vivendo uma época que realmente nós precisamos, mais do que nunca, cuidar da nossa saúde. Eu acredito que a maioria dos irmãos saibam que eu passei recentemente por uma crise de hipertensão e de asma. E estive bastante ruim, até com dificuldade para falar por conta da asma. Mas graças a Deus, nós estamos nos tratando de forma natural. Deus tem nos ajudado. E também aos conselhos dos queridos irmãos que nos ajudaram, através de conselhos, de orações e de amizade, sempre presente. Nós precisamos realmente, nesse mundo que nós vivemos, estar cada vez mais unidos, cada vez mais amigos uns dos outros, cada vez mais cooperadores uns dos outros, cada vez mais unidos, e não ao contrário. Nós precisamos amar, tolerar uns aos outros, cuidar uns dos outros, zelar pela vida de cada um. Isso é o que nós precisamos no mundo que nós estamos vivendo hoje em dia. Sozinhos nós não conseguiremos. Precisamos dos nossos irmãos, precisamos nos unir. Eu agradeço as orações de todos e realmente é muito interessante o que foi falado aqui no vídeo. Eu li um livro certa vez de um médico norte-americano que se chama Uma Vida Sem Doenças. E ele reflete, será que é possível viver uma vida sem doenças? Ele reflete sobre isso no livro dele. E o interessante é que ele fala o seguinte: somente 50% da nossa saúde é resultado direto daquilo que a gente faz, daquilo que a gente come ou deixa de comer, ou exercício físico. 50%. É a teoria desse médico. Talvez não seja o correto, né? E ele diz que a outro 50% é resultado da nossa genética, né? Daquilo que nós herdamos de problemas genéticos, de doenças genéticas, e também do meio ambiente no qual nós vivemos. A poluição, nós sabemos que é um grande problema. O estilo de vida urbano, né? Com tantas dificuldades, os automóveis, o dióxido de carbono, o cigarro, todas as dificuldades que nós estamos acometidos no dia a dia. Mas que nesse mundo difícil que nós vivemos, nós possamos zelar pela nossa saúde e nos lembrarmos das 8 leis de saúde que Deus nos deixou. Nesse momento nós teremos também a oportunidade de adorar ao Senhor com as nossas ofertas. Nós teremos nesse momento esta oportunidade. Preciso me entregar.
Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração puro e aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Senhor, meu viver. Enquanto nós estamos aguardando o nosso pregador de hoje, assim como nós estamos, vamos orar agradecendo ao Senhor pelos momentos das ofertas. Santo Deus, tudo é teu e das tuas próprias mãos te damos. Somos gratos a ti porque o Senhor nos fornece trabalho, lar, família, tempo, talentos, todas as outras coisas necessárias para vivermos. Somos gratos ao Senhor pelo ar que respiramos. Somos gratos pela saúde, pelo nosso corpo, por estarmos aqui nesta noite. Somos gratos por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Nem mesmo a semana toda, nem mesmo a nossa vida toda seria capaz, seria o suficiente para nós expressarmos a gratidão de tudo que o Senhor faz por nós. Santo Deus, somos gratos e rendemos a Ti também estas ofertas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Gostaria de lembrar aos queridos irmãos sobre os 10 dias de oração. Já estamos chegando próximos dessa data. Dia 18 começa, quinta-feira. Gostaria de lembrá-los que realmente este ano seja um ano diferente. Se você já participou antes dos 10 dias de oração, eu tive a oportunidade de participar várias vezes. Eu tenho certeza que todos aqui também. Aproveitem esse ano para que nós possamos ter momentos diferentes, como nunca nós tivemos. Que nós possamos orar cada vez mais, que nós possamos orar cada vez melhor. Oração também se aprende, como tudo na vida. Que nós possamos orar com fervor uns pelos outros, que nós possamos nos lembrar dos nossos familiares que necessitam das nossas orações, que necessitam de nós, que nós possamos nos recordar dos nossos amigos enfermos, daqueles que estão com necessidades, daqueles que estão precisando de uma atenção urgente, que nós possamos orar por nossa igreja e por nossa família. Dia 18, quinta-feira, nós teremos a oportunidade, logo cedo, 6h30 da manhã, todos aqueles que puderem, estar no Facebook conectado à rede social do pastor Emerson, ou então pelo Zoom. Nós enviaremos todos os dias o link na igreja, link nos grupos da igreja, né? Todos aqueles que quiserem participar pelo Zoom, ou todos aqueles que puderem participar pelo Facebook, nós teremos uma meditação diária feita pelo pastor e a sua esposa Aline, para cada um de nós, para que nós possamos começar o dia com o Senhor, já com estas meditações diárias. Aqueles que não puderam participar, ou mesmo aqueles que participam, não deixem de ler sua revista. É muito importante que nós temos ali para cada dia, que nós possamos acompanhar desde quinta-feira. E terminaremos depois no dia 27 com um sermão especial, para nós fecharmos esses 10 dias de oração.
A Lucimara tem aqui mais 5 revistas. Gostaria de saber se algum dos irmãos ainda não pegaram a revista dos 10 dias de oração. Se algum de vocês não pegaram essa revista ainda, ela custa apenas R$1. Pode trazer o dinheiro outro dia, tá? Levante a sua mão e a Lucimara estará entregando. De repente também, se algum irmão aqui já pegou, mas deseja mais uma revista, basta levantar a sua mão e ela estará entregando. Qualquer coisa, fiquem à vontade para procurar com a irmã Lucimara, o irmão Valdir. Mais alguém? Temos apenas mais 4 revistas. Fiquem à vontade para procurar a irmã Lucimara até quarta-feira, que ela estará entregando essas revistas para vocês. A irmã Isabel também. Perfeito. Que nós possamos nos unir em oração. Temos a certeza que estas reflexões nos farão bem e que farão diferença em nossas vidas. Que Deus possa cuidar de cada um de nós, nos acompanhar. Nós teremos agora a oportunidade de ter aqui conosco o nosso querido irmão e pregador dessa noite. Ele está acertando os detalhes lá atrás, mas antes disso, eu gostaria de ler aqui para os queridos uma mensagem da irmã White. Eu percebo que nossas igrejas cada vez mais têm falado menos da irmã White, dos escritos da irmã White, e nós precisamos nos recordar disso. Nós estamos vivendo num tempo em que precisamos relembrar dos escritos proféticos da nossa irmã. Um pouquinho antes de falecer, em 1915, ela fez a seguinte reflexão: eu não espero viver muito tempo, disse Ellen White. O meu trabalho está quase terminado. Eu penso que não terei mais testemunhos para o nosso povo, disse ela. Nossos homens de mente firme sabem o que é bom para o crescimento e progresso da causa. Porém, com o amor de Deus no coração, precisam aprofundar-se mais e mais no estudo das coisas de Deus. Essa foi a reflexão de uma pessoa que doou a vida para a causa do Senhor. Nós precisamos hoje de um povo que estude mais e mais as coisas do Senhor e que se mantenha de joelhos cada vez mais. Nós assistimos à pregação de ontem e percebemos o quanto é importante estarmos de joelhos diante de Deus para alcançar as coisas que nós necessitamos para nós e para esse mundo, e para que nós possamos abreviar a volta do nosso Senhor Jesus. Tenho certeza que logo, logo, todos nós aqui nessa amada igreja e aqueles que nos assistem pela internet, estaremos face a face com o nosso maravilhoso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a cada um, e neste momento nós chamaremos aqui à frente nosso querido irmão Luca, que estará pregando para nós, trazendo a mensagem do Senhor para cada um de nós. Uma boa noite a todos. Queria agradecer ao meu irmão Nelson por ter me convidado para estar aqui mais uma vez. Eu estou um pouco emocionado, porque estamos vivendo nos últimos dias deste mundo. E eu tenho pedido para Deus para que eu possa ser capacitado por Ele, para que nesses últimos dias nós possamos realmente levar a mensagem de juízo a este mundo, pois falta muito pouco para Ele voltar. E estava com o meu sermão
preparado na semana. E de sexta para sábado eu fui descansar. E tive o privilégio de ouvir de Deus que a mensagem que Ele queria que eu pregasse não era aquela que eu preparei. E Ele pediu para eu pregar sobre Apocalipse 13. É um capítulo bastante pequeno, mas que tem muita informação, irmãos. É um assunto para esses últimos dias, em que as organizações mundiais, a serviço do inimigo de Deus, estão se preparando para, se possível, enganar até os próprios escolhidos. E nós precisamos estar atentos e estar em muita oração e comunhão com Deus, porque nós necessitamos urgentemente de uma reforma e de um reavivamento, que era o assunto que eu ia pregar, mas Deus me pediu para pregar o Apocalipse 13, e eu retomei os estudos que já tinha feito anteriormente, e a gente começa a ler e a estudar e a relembrar as coisas que foram estudadas, e a gente começa a ver ao vivo e a cores o que hoje acontece em nosso mundo. Já desde o ano passado temos visto a movimentação bastante estranha e diferente dos outros anos, que foi a pandemia. Mas nada mais é do que um ensaio para conduzir este mundo para que ele esteja aos moldes daquilo que o inimigo de Deus tem planejado por muitos anos. E eu gostaria de convidar os irmãos a ler comigo Apocalipse 13. São pequenos versos e versículos aqui, e nós vamos ler o capítulo 13, e depois eu vou explicar as principais partes deste capítulo. Então, o capítulo 13, na Bíblia Almeida Revista e Corrigida, diz o seguinte: versículo 1: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 coroas ou 10 diademas, e sobre suas cabeças nomes de blasfêmia. Versículo 2: A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Continuando: e toda a terra se maravilhou seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá pelejar contra ela? Versículo 5: Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Versículo 6: E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o seu tabernáculo,
a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-lo todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Versículo 10. Se alguém leva para o cativeiro vai. E se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Versículo 11, segunda parte. A besta que emerge da terra. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo um cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu, que faz descer a terra, diante dos homens. Versículo 14. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que foi dado a executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam a sua imagem à besta, façam uma imagem à besta, àquela que ferida a espada sobreviveu. Versículo 15. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer todos quantos adorassem a imagem da besta. Versículo 16. A todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Versículo 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Nesse curto capítulo de 18 versículos, nos está dando um panorama, um overview de tudo aquilo que Satanás tem planejado e usado homens para que assim o façam, para que subjuguem os seres humanos, a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, em todos os níveis e em todos os tempos. Esse capítulo fala também de 2 poderes. E esses 2 poderes têm características específicas. Um é o poder religioso, que é o poder de Roma papal. E entenda o poder de Roma não em uma pessoa somente, porque a gente sabe que com a história o Império Romano foi mudando de pessoas administrando este poder. Então é o sistema papal que tem este poder. E o segundo poder é o poder civil e militar. E que poder é esse? É o poder dos Estados Unidos da América. E nós temos visto, irmãos, coisas horríveis acontecerem neste mundo. Desde o ano de 2020, nós temos visto muita coisa mudar, em todos os sentidos. E nós precisamos estar atentos ao tempo em que estamos vivendo. Apocalipse 13, versículo 1, trata sobre alguns símbolos. E nós vamos ver sobre eles agora. Aqui diz, vi emergir do mar uma besta. E quando fala da besta, nós estamos falando do quê? Estamos falando de um animal. Não estamos falando nada diferente de que um animal, uma fera.
E nós temos que estar atento a isso para não confundir as coisas. Então veja, é um simbolismo que João escreveu e que foi guiado por quem? Por Jesus Cristo. Porque está escrito lá em Apocalipse 1, e é revelação de quem? De Jesus Cristo, nosso Senhor. E quando se fala o mar, nós entendemos o quê? Que é um lugar o quê? Aonde havia o quê? Uma densa população, um lugar povoado. E que lugar que era este? A Europa. E aí nós temos aí uma referência interessante em Apocalipse 17, versículo 15, que eu gostaria que os irmãos nos acompanhassem. 17, versículo 15 diz o seguinte: falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então veja, irmãos, nós temos aqui uma referência bíblica, e não de um homem, mas uma inspiração do próprio Deus, nos dizendo que a questão relacionada à palavra mar é povos, nações, línguas e reinos. E os primeiros versículos estão falando de um reino, um poder que iria o quê? Se levantar em uma região o quê? Muito povoada. E que região era esta? Europa. E naquela época tinha o quê? O centro do mundo era ali. Todos os reinos, a iniciar lá por Babilônia e findar em Roma, Roma imperial, e que depois se tornou o quê? Roma papal. Lá era o centro de todas as coisas. Mas a informação que temos ainda é que esta besta tinha o quê? 10 chifres. E o que simboliza esses 10 chifres? Versículo 12 do capítulo 17 também nos diz outras informações. Os 10 chifres que viste são o quê? 10 reis, aos quais ainda não receberam reino, mas receberam autoridade como reis com a besta durante o quê? 1 hora. Aqui nós vamos pedir aos irmãos que guardem essa informação de 1 hora, e lá na frente nós vamos falar sobre isto. Depois, no versículo 2, ele vem falando sobre o quê? Que há o quê? É um animal com o quê? Semelhante ao quê? Ao leopardo, ao leão e ao urso. E nós vamos ver o quê? Que esse leopardo, ele tem o quê? Alguma semelhança com quem? Com a Grécia. Se nós voltarmos lá em Daniel, nós vamos ver esta referência. E sobre isso nós temos também o que? O urso. E o urso, o que ele significa? A Medo-Persa. Que temos também o que? O leão. E o leão também faz parte deste cenário. Porque aqui diz o seguinte: a besta que vi era semelhante a leopardo, e este leopardo tinha pés como de urso e boca como de leão. Leopardo significava o quê? Em Daniel, velocidade. Por quê? Porque além do seu biotipo, que ele tinha asas. E o que mais que ele tinha aqui? Os pés como de urso e a boca como leão. Leopardo, simbolizando o Império Grego, como uma figura de linguagem, tinha a velocidade e o orgulho, que foi o mesmo que a Grécia tinha no passado. O orgulho de ser o melhor, de ser o maior, de ser o mais poderoso. E Roma também, o que ela fez? Tomou para si parte desse orgulho e copiou da Grécia, e declarava-se o quê? E se declara como o quê? Como Deus. E isso a gente tem visto pela história. O Papa Leão XIII, em 1878 a 1903, ele mesmo declarou que nós, os papas, temos o lugar do Deus Todo-Poderoso. Ninguém tem o lugar do Deus Todo-Poderoso,
pois o Deus Todo-Poderoso mora no céu, e no céu só existe os santos, e o nosso Senhor Jesus Cristo, que lá habita. E com relação ao urso, Roma também copiou o quê? Os poderes, né? Combina os poderes que se uniram, ou seja, quando fala do urso que tem as três costelas, eram 3 reinos que se uniram para derrotar o restante do mundo. E era um poder o quê? Civil, político, militar e religioso. E aqui nós vemos o quê? Uma semelhança com o que era no passado. No versículo 3, nós vemos em que então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida foi mortal, o quê? Foi curada, essa ferida mortal foi curada. E o que aconteceu nessa época, irmãos? Houve o quê? A Revolução Francesa. E quando fala-se da ferida mortal, aqui está dizendo do general Berthier, que por ordem do Napoleão Bonaparte, prende o Papa e leva o Papa Pio VI preso. E lá o encerra na prisão, e acaba-se agora sendo conquistado Roma. As terras pertencentes a Roma passam a ser da França. E aí o que acontece? Ela toma o que? Esta ferida mortal. Mas vejam, irmãos, no seguinte, ela fala o seguinte: essa ferida foi o que? Curada. E como que ela foi curada? Ela foi curada em 1929, quando o nosso então presidente da Itália, Mussolini, ele faz o que? O Acordo de Latrão. E com isso, ele dá de volta o domínio ao Papa, que é o que nós vemos aqui. E toda a terra se maravilhou, e o que? Seguiu a besta e falou: como pode ser? Quem pode combater contra ela? E isso tudo, este poder começa o que? A tomar força. Mas no versículo 4 diz o que? E adoram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Veja, adoram a quem, irmãos? Não o sistema, mas eles estão adorando inteiramente e unicamente a Satanás. E aí recomeça então o que? A marcha para a conquista desse mundo e dos seus habitantes pelos exércitos inimigos, que é o exército de Satanás. No versículo 5 fala que foi dada a ele o que? A boca que proferisse o que? Arrogâncias e blasfêmias. E o que ele quer dizer com arrogâncias e blasfêmias? Arrogância de se dizer o seguinte: eu posso, eu estou no lugar de Deus. Ninguém pode falar isso. Isso não é bíblico. E aqui ele diz também que fala sobre o que? Blasfêmias. Ele diz o que? Eu posso o que? Perdoar pecados. Quem pode perdoar pecados, irmãos, pela Bíblia? O nosso Deus, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, ninguém mais. E esta autoridade, ela agiu durante quanto tempo? 1260 dias ou 42 meses. E aí a gente tem a conta que a gente faz, né? Que nesse período é mencionado, ou seja, explicado tanto em Daniel como em Apocalipse. E aí eu tenho as referências de Apocalipse 7:25, 12:7, Apocalipse 11:3, 11:3 Apocalipse, Apocalipse 12:6, Apocalipse 12:14 e Apocalipse 13:5. E aí a gente tem condições de formar esta conta e entender esses 1260 anos, né? Ou 1260 dias proféticos, que foi o tempo em que nós vemos aqui: e abriu a boca com blasfêmias contra Deus para o quê? Para difamar o nome e difamar o tabernáculo de Deus. Mas também foi dado o quê?
também que pelejasse contra os santos, que os vencesse. E nós sabemos o que? Nessa época foi o que? A época da grande Inquisição. A época que o povo de Deus daquela época foi perseguido. E que foi rechaçado, morto. E a gente sabe da história. E o que eu quero contar com tudo isso, irmãos, é que nós estamos vivendo em um tempo em que muito em breve nós, ou seja, todos aqueles que estão hoje se humilhando diante de Deus e rogando a Deus com jejum e oração, para que Ele possa derramar sobre nós o seu Espírito e que possamos ter o nosso caráter refletido ao caráter de Jesus Cristo, nós seremos o quê? Perseguidos. E nós vamos ver mais à frente aqui. Essa perseguição começou desde o decreto de Justiniano em 538 e terminou em 1798 com a prisão do Papa pelo general Berthier. No versículo 11, agora nós já vamos entrar em uma questão que vai falar sobre a besta que emerge da terra. E que besta é essa, irmãos? Quando fala-se emerge do que? Da terra, é um lugar o que? Seco, sem povoado, sem aglomeração, sem pessoas. E o que acontece? Quem é representado? Vi que ainda uma besta que emergia da terra e possuía 2 chifres, parecendo o quê? Como o quê? Cordeiro. E por que como cordeiro, irmãos? Como é que nasceu o Estado americano? Como é que eles foram parar ali? E qual era o significado, ou qual era o objetivo deles naquela nova terra? Eles fugiram, a partir de 1798, eles fugiram lá da Europa e vieram para os Estados Unidos da América. E o objetivo deles era ter o quê? Um lugar onde eles pudessem exercer a sua fé de maneira livre, sem ninguém estar dizendo ou oprimindo aquelas pessoas. E eles chegaram à América em 1620, e a independência desse país se deu em 1776, que é o mesmo ano, ou o mesmo número em que está escrito a nota de $1. Versículo 12 e 13, farão leis para que... o versículo 12 e 13 diz o seguinte: exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi o que? Curada. E quem é esse animal que exerce a imagem? O que é imagem? É algo igual ao que era. E o que era antes? Alguém que exercia o que? A autoridade, dizia para o povo o que eles deveriam fazer, como fazer, aos moldes deles e não aos moldes que Deus assim instituiu, que é o livre-arbítrio. E foram criadas leis, ou farão leis, que seja possível a adoração forçada à besta. E quem é a besta? É o próprio Satanás. Também, versículo 13, opera grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, diante dos homens. Para quê? Para que cause o quê? Espanto. E essas operações, nós sabemos que é quem que faz isso? Satanás. E ele ainda tem poder, pois um dia o poder será retirado dele. Versículo 14, seduz os habitantes da terra, por causa dos sinais que lhe foi dado a executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. Versículo 15, lhe foi dado que a comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como também fizesse morrer todos quantos
não adorassem a imagem da besta. Ou seja, será criado um sistema de opressão civil pela força militar, como foi na Idade Média. Irmãos, nós estamos a poucos anos da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Não temos mais tempo. Para quem acha que temos tempo ainda para planejar alguma coisa, o único planejamento que temos hoje, para aqueles que querem, é estar no céu, estar com quem já venceu, que é Jesus Cristo nosso Senhor. E o versículo 16 em diante, diz: a todos, pequenos, grandes, os ricos e os pobres, livres e escravos, faz com que lhes seja dada certa marca na mão direita e sobre a fronte. E o que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo o seguinte: há um selo verdadeiro, e nós temos o nosso selo. O selo verdadeiro é o sábado, e o selo da mentira é o domingo. E nós vemos hoje, entre todas as religiões, elas, apesar de serem chamadas de protestantes, elas guardam o dia de domingo. Irmãos, nós temos estudado os escritos de Ellen White, e eu quero passar uma ideia para os irmãos aqui de tempo. E nós não estamos aqui com isso marcando tempo para nada, porque a própria Escritura diz que o dia e a hora ninguém sabe. Nós não devemos marcar um dia. Os nossos irmãos em 1844, eles estavam ávidos pela volta do nosso Senhor Jesus Cristo, portanto que já tinham sofrido na Europa, fugindo daquele poder, que era o poder da besta, perseguindo, humilhando, matando. E eles marcaram uma data, porque era ávido neles, no coração deles, a vinda do Senhor Jesus Cristo. E da mesma forma como foi naquela época, nós devemos fazer como eles, irmãos. Não marcar uma data, mas o que eles fizeram quando eles marcaram uma data? Eles pregaram ao mundo com mais veemência e com mais força o quê? Que Jesus iria voltar. E Jesus hoje está muito mais próximo de se levantar do que naquela época. E o que eu e você devemos fazer? Devemos o quê? Colocar as nossas vidas na mão de Deus, nos preparar para estarmos com Jesus naquele grande dia. Mas devemos pregar a este mundo o quê? A terceira mensagem angélica. E que mensagem é essa, irmãos? Nós temos 3 mensagens. A terceira mensagem angélica é o juízo. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegado o quê? A hora do seu juízo. E vocês aqui, irmãos, que estão nos escutando, e você que está pela internet, não pense, Jesus está para voltar. Não falta muito tempo. Haja vista os acontecimentos mundiais. Não sei se os irmãos já ouviram falar, se não ouviram, vão estar ouvindo agora, sobre o grande reset. Se os irmãos não sabem, pesquisem na internet. Isso já não é uma teoria da conspiração. Isto é a agenda globalista, a agenda de Satanás em andamento para escravizar o povo de Deus. É um momento em que eles querem o quê? Digitalizar todo o sistema financeiro. O dinheiro físico não existirá mais. Por isso que quando fala que nós, todos os grandes e pequenos e pobres escravos, quando disser não poderão comprar nem vender, não poderemos comprar ou vender. Será como ter um cartão de crédito na mão
e seu limite estar estourado, mesmo tendo dinheiro na conta. Nós estamos muito próximos disso, irmão. Teremos também o reset tecnológico, onde estaremos sendo restringidos tecnologicamente com a nossa internet. Em 2020, o plano foi tirar as pessoas e dessocializar essas pessoas. Fiquem em casa, não saiam de casa. As cidades ficaram vazias, irmãos. Os mercados ficaram vazios. Ninguém saía de casa. Todo mundo amedrontado. E você acha que isso é normal? Não é normal. O governo dos Estados Unidos mudou agora. O governo que está no momento é um governo governado por uma pessoa que é inteiramente de corpo e alma católico e jesuíta. E este homem, ele está fazendo o quê? De tudo para colocar o Estado em convergência com Roma. Porque, irmãos, para quem acha que a união das igrejas ainda vai se dar, está equivocado. A união das igrejas já se deu há muitos anos atrás. Então nós não temos que esperar a união das igrejas para achar que tudo ainda vai começar. Mas não, irmão, nós estamos no final do fim. E nós temos que estar atentos. Apocalipse 13 está dizendo o seguinte: a besta que emergiu da terra fará o quê? O mesmo que Roma papal fez. Mas veja, por que a besta que emerge da terra que vai fazer isso? Porque Roma é o quê? É paz e amor. Roma é Deus, e Deus é bom. Mas a parte política e civil e militar, para fazer com que as pessoas sejam obrigadas a fazer tal coisa, é por parte dos Estados Unidos. Que será o quê? Semelhante o quê? A besta. E nós não temos muito mais tempo para isso. As coisas já estão se encaminhando. Haja visto os decretos últimos que o presidente dos Estados Unidos tem assinado. A questão do aborto, a legalização do relacionamento homoafetivo, entre outras coisas que são contrárias à palavra de Deus. E a pergunta que eu te faço, irmão, de que lado você está hoje? Do lado de Deus ou do lado do mundo? Haja vista que todas as questões relacionadas às questões de saúde também estão sendo levadas para que haja o quê? Uma redução na população. E tudo isso, irmãos, não é teoria da conspiração. Está na internet. Pessoas que não são do nosso meio têm vasto conhecimento sobre isso. As Escrituras Sagradas nos dão o quê? Um resumo do que vai acontecer. Mas, irmãos, temos que estar atentos. O nosso Senhor Jesus Cristo nos chama neste momento para tomarmos uma decisão ao lado dele. E nós precisamos o quê? Estar atentos. E por isso, nós precisamos urgentemente do quê? De uma reforma e de um reavivamento. E o que é uma reforma e um reavivamento, irmãos? Antes dos juízos de Deus, dos juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo de Deus tal avivamento da primitiva piedade, como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. E o Espírito Santo e o poder de Deus serão derramados sobre os seus filhos.
não sobre qualquer pessoa. Você hoje pode ter a certeza de que é um filho de Deus. O povo de Deus não suportará a prova, a menos que haja um reavivamento e uma reforma entre o povo de Deus, mas este deve começar a sua obra purificadora entre os ministros. E quando fala sobre ministros, irmãos, não é somente sobre pastores, sobre anciões, mas sobre cada um de nós, porque cada um de nós somos ministros de Deus nessa terra. Temos uma missão a cumprir, que é pregar o quê? O Evangelho a todas as pessoas. Só que hoje nós temos que pregar o quê? O juízo de Deus. O Espírito Santo não vai ser um prêmio para quem foi bonzinho. O Espírito Santo virá sobre aquele que clama pela transformação da sua alma. E por que nós precisamos desse reavivamento? E por que nós precisamos dessa reforma? Irmãos, nós precisamos largar os nossos costumes mundanos. O que vemos, o que ouvimos, o que vestimos e o que comemos. Já fazem alguns meses que eu decidi, estudando a palavra de Deus e o Espírito de Profecia, e me situando no tempo, e sabendo que Deus não vai demorar em enviar seu Filho de volta, eu comecei a fazer algumas reformas e peço aos irmãos que o façam também. Deixem de comer carne. No céu não teremos açougue. Aliás, Ellen White cita que a carne é cancerígena. Não teremos alimentos como leite, como queijo. Nós precisamos deixar estas coisas. Devemos olhar para aquilo que Deus está nos dizendo, porque não viveremos no céu aos moldes de que nós vivemos aqui na terra. Os nossos hábitos não cabem nos hábitos do céu, por isso precisamos de uma transformação. E isso, meus irmãos, não é porque Deus é radical, mas é porque Deus quer o nosso bem. Deus quer que nós estejamos bem, mas estejamos o quê? Com a nossa mente clara. Para quê? Para ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Espírito Santo. Irmãos, nós estamos vivendo nos últimos dias. E eu queria ler aqui alguma coisa para os irmãos pensarem com relação ao tempo em que vivemos. O Grande Conflito, página 673, diz o seguinte: está para sempre terminada a obra da ruína de Satanás. Durante 6.000 anos, efetuou a sua vontade, enchendo a terra de miséria e causando pesar por todo o universo. A criação inteira tem igualmente gemido e estado em dores de parto. Será que isso é um fato ou é um conto de fadas? Agora as criaturas de Deus estão para sempre livres de sua presença e tentação. Ou seja, acabou o tempo. Já descansa, já está sossegada toda a terra. Exclamam os justos com júbilo. Isaías 14, versículo 7. E uma aclamação de louvor e triunfo sobe de todo o universo fiel. A voz de uma grande multidão, como a voz de muitas águas, ou seja, muitos povos, muitas pessoas foram salvas. O Eventos Finais nos traz uma visão interessante, e ela diz o quê? Que o número de perdidos é como a areia do mar, não dá para se contar, mas o número de salvos também não é pequeno.
E a voz de fortes trovões é ouvida dizendo: Aleluia, pois o Senhor Deus onipotente reina. Apocalipse 9, versículo 6. E esse texto está em grande conflito, página 673. E o capítulo é o fim glorioso. Então veja, irmãos, durante 6.000 anos efetuou a sua vontade. Quem efetuou a sua vontade? Satanás. Mas nesse momento o que? Extinguiu-se. Foi extinto por Deus. Deus disse o que? Um basta. 6.000 anos Satanás guerreando contra Deus e contra o seu povo. Agora, o livro Deserto da Tentação, capítulo 38. Cristo no deserto da tentação ficou no lugar de Adão para suportar a prova que ele deixou de resistir. Aqui Cristo venceu em favor do pecador 4.000 anos após Adão dar as costas à luz de seu lar. Separada da presença de Deus, a família humana afastou-se mais e mais em cada geração sucessiva da pureza e sabedoria originais e do conhecimento que Adão possuía no Éden. E Cristo herdou os pecados e enfermidades da raça humana, como existiam quando ele veio à terra para ajudar o homem, e em favor da raça humana, com as fraquezas do homem caído sobre si, enfrentou as tentações de Satanás, e em todos os pontos em que o homem podia ser assaltado. Mas nós sabemos o quê? Que o nosso Senhor Jesus Cristo venceu. E venceu esta batalha por nós, para que hoje nós pudéssemos ter a escolha de fazer o caminho correto, o caminho estreito, mas o caminho da salvação. Então veja, irmãos, esses dois textos te trazem uma noção do tempo em que nós estamos vivendo. Precisamos estar atentos. Não temos muito mais tempo. A agenda de Satanás está em andamento, mas a agenda de Deus já está nos dita e predita pelos livros do Apocalipse e pelos livros do Espírito de Profecia, escritos por Ellen White e inspiradas por Deus. Pois toda a Escritura é inspirada por Deus. Irmãos, eu queria trazer esse tema para vocês agora, rapidamente para concluir. Aqui nós temos hoje, dia 14/2, e lá do outro lado, o fim do tempo da graça. E nós temos aí o que? O primeiro item é o que? Reavivamento e reforma o que? Espirituais. Por que eu preciso de um reavivamento e reforma espiritual? O próximo ponto, irmão. Porque eu preciso, depois de estar com este reavivamento e essa reforma feita, e nós estarmos espelhando o caráter de Cristo em nossa vida, nós recebemos o que? A chuva serôdia, que é o que? O poder do Espírito Santo. Para quê, irmãos? Nós já vamos falar sobre isso. Para fazer o que? O alto clamor. E veja, irmãos, nós vamos citar um texto depois disso. O alto clamor é o momento em que nós, com o poder do Espírito Santo, teremos pouco tempo para pregar a essas pessoas que ainda não se converteram ao cristianismo. Mas como diz o livro Eventos Finais, muitos que hoje estão aparentemente nas fileiras de Deus, tomar-se-ão lugar nas fileiras de Satanás, ao passo de que aqueles que aparentemente estão nas fileiras de Satanás, tomarão lugar nas fileiras de Deus. E essas pessoas virão por essas pessoas que farão parte do alto clamor. E depois do alto clamor, o que teremos? A sacudidura. E o que é essa sacudidura, irmãos? Seria o que? O peneiramento, aonde o que? A palha se soltará o que? Do trigo, e se separará, e o vento o levará. E é interessante que eu estava estudando sobre essa questão, porque eu nunca consegui entender, assim, vendo o que é o trigo e o que é o joio.
O joio e o trigo são idênticos, irmãos. Mas quando colhemos o joio e colhemos o trigo, quando apertamos a espiga do trigo, a sementinha do trigo sai. Mas quando apertamos o joio, nada tem por dentro. E assim é muitos de nós, irmãos, que estamos deixando o tempo passar, estamos deixando de nos encher com o poder do Espírito Santo, que fará com que nós sejamos o quê? Trigos, e que estejamos prontos para a colheita e participar do quê? Do alto clamor. Passaremos então pela sacudidura, e depois seremos o quê? Selados. E você já viu, irmãos, ou por acaso assistiu alguma reportagem que fala sobre uma linha de produção, seja de um carro, de um eletrodoméstico, de um aparelho eletrônico? Ele passa por quê? Pelo um processo de montagem, mas ele depois passa por onde? Pela qualidade, para que assim seja feito o quê? Dado o selo. Antes de passar pela qualidade, ele não recebeu o selo. Ele vai receber o selo depois que passar pela qualidade. E a pergunta é: Deus hoje pode passar o meu nome? Estou eu qualificado? Depois do selamento nós teremos o que? O início do pequeno tempo de angústia, que é o que nós já estamos vivendo, irmãos. Quem diria para você e para mim que iríamos passar pelo que passamos? E o que vem por aí é pior, porque nós sabemos o que? Que homens fortes, o que o Espírito de Profecia diz? Tremerão de medo. Homens fortes tremerão de medo. Então coisas terríveis ainda estão por vir, irmãos. Nós precisamos estar reformados, nós precisamos estar reavivados, e isto espiritualmente. Irmãos, se eu não tiver o primeiro item, os outros eu não vou passar. E o que vai acontecer comigo? Será que vou ser tomado como entre estes, ricos e pobres, grandes e pequenos, livres e escravos? Como eu estarei? Será que estarei lutando pelas minhas coisas ainda deste mundo, ou estarei deixando tudo para trás para estar com aquele que já venceu? Apocalipse 13 fala de duas bestas, uma a real e a outra espelho da real. E o que faremos, irmãos? De que lado eu estou? De que lado estarei? Eu quero, irmãos, muito estar no céu, mas eu tenho orado a Deus e pedido também pela minha igreja. É impossível sabermos de tanta informação para a nossa salvação e não estarmos no céu. Irmãos, de nada valerá tudo que você tem, tudo que você ganhar, todos os títulos que tiver, quando Jesus aparecer nas nuvens do céu e você não puder subir. Quando Jesus aparecer, não terá nome nem sobrenome, não terá cargo, não terá dinheiro e não terá nada que compre o céu. Este é o momento, esta é a hora. Não deixe para amanhã o que você tem que fazer hoje. Entregue a sua vida, consagre a sua vida ao Senhor. Este pequeno livreto que eu consegui, se algum irmão quiser uma cópia eu posso conseguir, diz que nós precisamos clamar a Deus com jejum e oração pela consagração da nossa alma. Não temos muito mais tempo, irmãos. Quero muito ver cada um de vocês no céu. Não sabemos o que acontecerá daqui para frente com cada um de nós. Se estaremos vivos ou mortos, se estaremos salvos ou perdidos. Mas que todos nós estejamos um ao lado do outro, lá no céu, lendo junto com Jesus
os livros que foram escritos às nossas vidas. É o meu desejo e a minha oração, irmãos. Não deixem para depois o que podemos fazer hoje. Jesus vai em breve voltar. Estejamos preparados. Irmãos, nós temos agora um último hino que eu queria cantar com os irmãos. E este hino vem falando sobre algo que me toca bastante. Pode colocar, irmão. Nos levantemos para cantar. Só um instantinho, irmão. O número é o 555, irmão. Me perdoe. Meu coração alegre hoje canta ao relembrar as dores cessarão, virá o fim a este mundo escuro, leu-a será nas terras de mas até então eu seguirei cantando. Até então contente eu hei de estar, até o dia em que a cidade eu veja e ouça Deus chamar-me ao lar. A morte, a dor, não mais pavor nos traz, pois eu bem sei que em breve findarão de todo mal que aqui nos faz trementes. Ao recordar os salvos sorrirão, mas até então eu seguirei cantando. Até então contente eu hei de estar, até o dia em que a cidade eu veja e ouça Deus chamar-me ao lar. Amém. Que Deus tenha e continue tendo misericórdia de cada um de nós. Queria convidar os irmãos para nos ajoelharmos para falarmos com Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pai eterno, temos muito a agradecer a Ti por nos ter dado a vida, a saúde,
o alimento e todas as demais bênçãos que nos cercam, por menores que assim achemos, mas são bênçãos vindas de Ti, e o pouco contigo é muito. Ó Pai eterno, eu quero aqui em nome de Jesus, clamar a Ti, Senhor, pela nossa igreja. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, as nossas faltas, as nossas palavras, os nossos desejos, os nossos pensamentos, tudo mais que vimos, ouvimos e gostamos de ouvir, ó Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos conceda o Teu Santo Espírito, ó Senhor, para que possamos refletir o caráter de Jesus Cristo e que tudo isto, Pai, seja passado e que daqui para frente, ó Pai querido, sejamos guiados pelo Teu Santo Espírito, as nossas ações, as nossas vontades, os nossos desejos, e que cumpramos, Senhor Deus, fielmente a parte que nos corresponde daqui para frente, que é pregar o Evangelho, Senhor Deus, do juízo que está por vir a esta terra, a todas as pessoas, aos nossos vizinhos, aos nossos queridos amigos, irmãos, parentes, a todas as pessoas que encontrarmos, meu Pai querido, que o Teu Santo Espírito fale por nós, pois está muito perto e muito breve a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai eterno, salva-nos para o Teu reino. Não deixe-nos em paz enquanto estamos em pecado, mas que nós possamos ter a coragem de clamar a Ti e que sejamos levantados pelas Tuas mãos, para que um dia possamos, no final desta caminhada deste mundo, em que o inimigo de Deus está a guerrear contra Ti e contra nós, que nós sejamos de pé, ouvindo o nosso momento e a nosso nome para subir. Queremos muito estar contigo, ó Pai. Queremos muito subir para o céu e estar e viver contigo eternamente. Ajuda-nos, ó Pai querido. E tudo isso nós pedimos não porque temos algum mérito, mas todos eles em Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, Teu Filho amado, a quem enviaste aqui para morrer por nós, e que hoje está vivo à sua direita, julgando-nos aqui embaixo. Ó Pai eterno, tenha misericórdia de todos nós. Tenha misericórdia da Tua igreja, tenha misericórdia dos nossos familiares, ajuda-nos, Senhor Deus, porque necessitamos nessas horas finais deste mundo. Salva-nos para o Teu reino, é o que Te peço, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a todos e uma ótima semana. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo Teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça. Permaneça.